Boa noite. Estamos aqui, sou a doutora Ingrid Domingues McConville. Hoje vamos fazer o nosso live com a doutora Melissa Falcone. Vamos esperar ver se ela entra aqui no nosso live e também vamos esperar as pessoas entrarem. Só para adiantar, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no comentário que vamos tentar responder. Hoje o nosso live vai ser sobre um assunto de migração, mas também sobre a área de família. Então vamos esperar enquanto os nossos seguidores entram. Boa noite, Aldo, tudo bem? Carol, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho até as pessoas vão entrar. Estamos esperando a doutora Melissa entrar, ela deve estar para chegar. E hoje vamos falar, como eu disse, sobre a importância da união das duas áreas, que é a imigração e a área não somente de família, mas a área testamentária, que é uma das áreas que a doutora Melissa atua, que é muito importante. E aí está a doutora Melissa, eu acho que ela já está entrando. Vamos ver se ela já vai entrar. Acho que ela deve estar para entrar daqui a pouco. Oi, Melissa. Oi, Ingrid, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, e você? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Bom, estamos esperando entrar algumas pessoas mais. Quer esperar um pouquinho ainda? Sim, vamos esperar, sim. Então, só foi um bate-papo aí. Estamos conversando um pouquinho, vamos falar sobre as nossas duas áreas, que é a imigração, e a sua área também, que é na área testamentária, de testamentos e planejamento de família. E então, bom, podemos começar você falando um pouquinho sobre você? Claro. Bom, eu me mudei para cá, para o sul da Flórida, em 98. Eu vim com a minha família, com meus pais, 2 irmãos menores. E naquela época a gente teve muita dificuldade para encontrar um advogado que nos representasse de uma maneira honesta, competente. E então eu me lembro que naquela época a gente teve muito problema para encontrar, né, uma pessoa para nos representar, para fazer nosso processo de imigração, enfim. E isso foi o que me motivou a querer estudar direito aqui. Eu me formei em 2014, eu fui aceita pelo Florida Bar em 2014 também. E eu venho atuando na área de família e na parte testamentária desde então. Em 2016, no finalzinho de 2016, eu decidi abrir meu próprio escritório, eu e minha sócia. E desde então a gente vem trabalhando juntas, juntamente com a comunidade brasileira também, para trazer informação para as pessoas. Eu me lembro na época que eu vim para cá, não existia nada, né, de mídias sociais, nada disso, então era muito difícil a gente ter acesso à informação. E eu acho que quando a gente muda para um novo país, onde existem novas regras, uma nova cultura, a informação é chave, né? É muito importante a gente saber quais são as leis, mesmo que seja uma ideia geral, né, da área jurídica do país. E o que eu quero hoje, além de, obviamente, ajudar os meus clientes, é também poder, né, dividir um pouco desse meu conhecimento com as pessoas para que elas possam ter acesso à informação, né? É muito importante. Bom, então vamos lá. Bom, para as pessoas que já me conhecem, eu sou a doutora Ingrid Domingues McConville, a minha área é somente na área de imigração. Eu atuo na área de imigração há 25 anos, sou advogada há 25 anos, na área de imigração atuo há quase 22, desculpa, sempre aqui no sul da Flórida. E hoje vamos falar um pouquinho, Melissa, sobre a união da área de imigração com as suas duas áreas, mas hoje vamos focar mais na área testamentária. Na minha área de imigração, quando uma família decide migrar para cá, são várias coisas que nós conversamos com os nossos clientes. Mas uma das coisas que sempre acontece, e a pergunta que sempre surge, é quando uma família tem crianças de menor, né?
me perguntam, doutora Ingrid, o que pode acontecer com meus filhos, caso venha acontecer alguma coisa comigo ou com meu cônjuge? E é sempre uma pergunta difícil, um assunto que não é muito fácil confortável de se falar, né? Mas é uma coisa necessária, ainda mais com criança pequena. E a cultura americana é uma coisa muito importante para eles. Geralmente, quando um americano tem um filho, a primeira coisa que o americano faz é preparar um testamento e decidir quem vai estar cuidando do filho ou da filha, caso venha acontecer algo com essa criança. Então, existe um planejamento muito forte desde o momento que essa criança nasce. Na cultura brasileira, pelo menos aqui, não é algo tão comum, mas deveria de ser, porque é algo muito importante. Então, eu te pergunto, Melissa, como é que é esse planejamento? Mesmo para um imigrante, seja ele uma pessoa que está realmente aqui legalmente, com um visto de trabalho, ou com o Green Card, que é a residência permanente, o que o imigrante pode e deve fazer para proteger essas crianças de menor aqui nos Estados Unidos, caso venha acontecer alguma coisa com os pais dessa criança? Bom, Ingrid, eu acho que primeiramente é importante a gente enfatizar o fato de que aqui nos Estados Unidos, as leis elas variam de estado para estado, dependendo da área de direito que você está lidando, né? Quando a gente fala de leis testamentárias, essas leis são governadas pelas leis do estado da Flórida. Então, é muito importante, o primeiro passo é você encontrar um advogado licenciado no estado onde você reside. Porque as leis, né, como eu disse, elas podem variar de estado para estado, ao contrário da sua área, né, de imigração, Sim. onde as leis são iguais no país inteiro, são leis São federais. federais, sim. Então, eu acho que o primeiro passo é isso, né? Você encontrar um profissional dessa área que seja licenciado no estado onde você mora. Bom, o segundo passo, existe uma série de documentos que são extremamente importantes para esse planejamento familiar. Eu acho que o primeiro, né, documento que a gente pode falar é o testamento. O testamento é um documento que, além de te dar essa flexibilidade de nomear herdeiros, né, que sejam os beneficiários do seu patrimônio, é um documento muito importante para pessoas que têm filhos menores de 18 anos, porque te deixa nomear um guardião permanente para essas crianças menores de 18 anos no evento da fatalidade de ambos os pais. Então, mesmo que a pessoa não tenha um patrimônio extenso, se a pessoa tiver uma criança menor, um filho menor de 18 anos, eu acho que esse é o patrimônio mais importante que uma pessoa pode ter, né? Então, independente do valor financeiro do teu patrimônio, se você tem filhos menores de 18 anos, um testamento é quase que obrigatório, né? Digamos assim. Outra coisa que é importante, não importa o status imigratório da pessoa. Como eu falei no começo, né? As leis federais, elas são distintas às leis do estado. Então, quando a gente está lidando com um testamento, a gente está olhando somente nas leis do estado. A gente não está olhando no status imigratório da pessoa, se a pessoa é legal, ilegal, se está aqui num visto temporário. Não, a gente está olhando na validade do documento, se esse documento foi bem escrito, se esse documento está de acordo com as leis da Flórida. Então, independente de patrimônio ou de status imigratório, se você tem um filho ou uma filha menor de 18 anos, é muito importante a criação de um testamento. Outro documento importante são documentos... Aqui nos Estados Unidos, a gente tem um documento que chama Living Will. Living Will, ao contrário do testamento, o testamento ele entra em vigor a partir do momento do falecimento da pessoa. O Living Will é um documento onde você deixa as direções do que você quer que aconteça com você no evento de que você se encontre incapacitado ou que você se encontre em estado vegetativo. Então, você vai nomear uma pessoa que vai agir por você de acordo às instruções deixadas por você nesse Living Will. Outro documento importante é o HIPAA. Aqui nos Estados Unidos existe um ato que é federal, no qual a sua
informação, os seus recordes médicos são pessoais, são privados. Ninguém tem acesso a esses médicos, a esses recordes, a não ser uma pessoa que você nomeie para ter acesso a esses recordes. Então, esse documento também faz parte, é importante, porque você precisa nomear uma pessoa que possa tomar decisões por você no evento de que você se encontre incapacitado. Outro documento que é importante no caso de crianças menores, além do testamento, é um documento que seria o equivalente a uma procuração no Brasil. Aqui a gente chama, tem vários nomes. Um dos nomes dados é o Power of Attorney for Care of Minor Child. Nesse documento, ao contrário do testamento, que entra em vigor após o falecimento da pessoa, esse documento, essa procuração, ela entra em vigor no momento que você assina esse documento. Você, como pai de crianças menores de 18 anos, pode escolher uma pessoa, pode nomear um guardião temporário para os seus filhos, no evento de que você esteja incapacitado. Então, por exemplo, os pai e a mãe saíram, sofreram um acidente, estão os dois internados no hospital, inconscientes. Quem é que vai buscar essas crianças na escola? Quem que vai cuidar dessas crianças? Então, você nomeia uma pessoa que vai ter essa responsabilidade temporariamente para cuidar de crianças menores de 18 anos, até que os pais, né, voltem a se recuperar, enfim. Isso pode ser também num evento de viagem, os pais vão viajar, as crianças estão aqui. Então, é um documento muito importante também relacionado a crianças menores de 18. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Vamos dizer que um casal estão aqui numa situação indocumentada e ilegal, e esse casal não tem ninguém aqui. São apenas esposo, marido, mulher ou companheiros, e tem um filho ou filhos menores, e não tem ninguém aqui, nenhum parente, nem mãe, nem pai, nem primo, tio, ninguém, e a família está toda no Brasil. É possível esse casal nomear alguém fora dos Estados Unidos, uma mãe ou pai no Brasil? E eu te digo a seguinte situação, que já aconteceu várias vezes com vários clientes nossos. Esse casal, vamos usar o exemplo de um casal que estão aqui indocumentados, ilegais. Por uma falta de sorte, se encontram numa situação e são detidos pela imigração e as crianças estão na escola. E nunca pensaram, que também é outro assunto muito importante, de ter também na escola alguém nomeado para buscá-los na escola, que também é muito importante. Nunca pensaram nisso, e embora tenham amigos, nunca pensaram nisso. Então, essas crianças estão na escola e não tem ninguém nem para buscar, e não tem ninguém para ficar com as crianças, não só temporariamente, mas por um grande tempo. E não somente se fosse um casal ou talvez até uma mãe solteira. Essas pessoas podem nomear alguém no Brasil? E se fosse no Brasil, como seria esse documento? O que aconteceria com essas crianças? Porque existe um mito que se você tem filhos aqui americanos, se você for detido ou deportado, que a imigração vai vir pegar os seus filhos e você vai perder seus filhos para sempre. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Ninguém vai tirar seus filhos de você, porque quem tem direito aos seus filhos são os pais, né? O que acontece? Bom, respondendo à primeira pergunta, sim, é possível nomear uma pessoa que está no Brasil. Mas nós sempre recomendamos que o casal, ou os pais da criança, ou a mãe solteira, enfim, nomeie uma pessoa que esteja mais disponível, né? De imediato, mais disponível. Uma pessoa que de repente mora aqui, que tem acesso à criança, que seja mais rápido. Aí, uma segunda alternativa seria nomear, então, essa pessoa do Brasil. Então, enquanto essa pessoa do Brasil não está aqui, não teve tempo de chegar, a criança não está desamparada. Existe pode ser um vizinho, um amigo, enfim, um conhecido, que está aqui nesse meio tempo, enquanto o familiar está vindo do Brasil, né? Para evitar que a criança seja levada pelo Estado. Se não houver ninguém, o que acontece? Aí entrando nessa história do mito. A criança, ela está desamparada, não existe ninguém. Então, o Estado vai levar a criança vai ficar sob a custódia temporária do Estado da Flórida, até que uma pessoa se pronuncie
ou até que abram um caso para fazer uma investigação de quem são os familiares, onde eles estão localizados, se existe alguém conhecido da criança, para poder fazer todo um estudo, né, dessa pessoa, para que essa pessoa possa vir a ser o guardião da criança. Mas o Estado, ele não quer ficar com as crianças, ele quer a reunificação das crianças com os pais, ou com os parentes, ou com uma pessoa que seja saudável na vida da criança. Aqui o standard a gente chama de best interest of the child, né? Que seria o melhor interesse para a criança. O melhor interesse da criança, obviamente, não é ficar sob a custódia do Estado, num lar adotivo, sem parentes, enfim. Então, a corte sempre quer fazer a reunificação. Mas para evitar essa situação traumatizante, né, para a criança, a gente sempre recomenda nomear um guardião temporário que esteja por aqui até que a pessoa que esteja no Brasil possa chegar. Então, o ideal é sempre fazer esse planejamento para evitar que uma criança pequena fique nesse limbo de não ter alguém, e de preferência alguém que a criança conheça, correto? Para não ficar a criança nesse jogo de não saber para onde que a criança vai. Outra coisa, Sim. Melissa, quando fizer esse planejamento, você aconselha notificar algumas pessoas para que alguém saiba quem é que essa pessoa que foi nomeada? Porque como é que as autoridades vão descobrir? Como é que essa investigação começa? Porque, digamos que sou eu ou você, nós sabemos, eu sei quem é essa pessoa, mas como é que essa pessoa vai ser descoberta? Quem é que vai descobrir? De onde que sai essa informação? Absolutamente, é muito importante, inclusive quando a gente faz esses pacotes de planejamento familiar, a gente sempre fala, converse com as pessoas primeiro para ver se a pessoa está disposta, né, a servir como um guardião temporário, por exemplo, ou um guardião permanente, é muito importante isso. E no momento que você nomeia uma pessoa nesse documento, essa pessoa tem uma cópia do documento. Todas as pessoas nomeadas nos seus documentos, eles vão ter cópias desses documentos. E, obviamente, elas vão estar cientes da existência desse documento. Então, no evento de alguma coisa acontecer, essas pessoas nomeadas, elas estão preparadas com a cópia do documento para entregar para a autoridade, para assistente social, para que, né, não exista nenhuma confusão. Agora, se ninguém sabe, aí é complicado, né, Ingrid? Porque a gente nunca sabe quanto tempo vai levar uma investigação. Você sabe, né, o docket dos juízes, como é que é a carga de casos que os juízes têm. Então, se não tem ninguém nomeado, se não existe um documento, a gente não sabe, primeiro, quanto tempo vai levar para esse caso ser aberto. Então, nesse meio tempo, é possível que a criança possa ficar num foster home, que é um lar adotivo, né, que é o pesadelo de qualquer pai, né, pai ou mãe. Os foster homes, do jeito que funciona aqui, são pessoas que se voluntariam e elas recebem uma verba do Estado para alojar essas crianças que estão órfãs temporariamente. E não existe nenhuma garantia que irmãos vão ficar juntos na mesma casa, porque cada casa tem, né, disponibilidade para tantas crianças. Então, as crianças podem ser colocadas em casas diferentes, com outras crianças de um histórico familiar completamente desconhecido, até que o caso chegue na mesa do juiz, até que abram a investigação, até que essa investigação venha a ser concluída. Então, pode levar muito tempo, né? E a gente pensa, só se eu tivesse um papelzinho assinado, tudo isso seria evitado. E já é uma situação complicada, porque pensa, a criança já perdeu os pais, ou os pais estão incapacitados no hospital, enfim, ou detidos pela imigração. Então, as crianças já estão sem os pais. E ser colocado numa casa de um estranho, ser separado de um irmão, uma irmã, é uma coisa muito traumatizante para uma criança, né? Outra pergunta, não pode te interromper. Então, seria possível, então, digamos que você tem uma criança, ou seja, a criança esteja num daycare, ou numa escola, ou particular, ou pública, teria uma maneira, então, Melissa, de no recorde da escola mesmo, você deixar algo dizendo, olha, aqui está meu filho, eu quero que esteja aqui... Porque tudo aqui nos Estados Unidos, numa criança, eles vão na escola. Isso é um fato. Eles vão na escola procurar alguma... Essa investigação certamente vai ter um componente na escola. Então, se
esse planejamento sendo feito, você aconselharia a pessoa também colocar algo dentro do recorde da criança, dizendo essa criança tem um guardião, tem documentação e a pessoa identificada é essa? Porque não evitaria Sim. um deslocamento da criança? Sim, absolutamente. É sempre muito importante, inclusive quando você matricula a criança numa escola, eles sempre pedem para você listar as pessoas autorizadas a buscar as crianças na escola, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre se precaver e sempre pensar um step ahead, né? Um passo adiante. Eu não vejo qual seria a desvantagem de deixar uma cópia de um documento desse. Obviamente, não o testamento, porque o testamento tem informação muito pessoal, mas dessa guarda temporária, esse documento da guarda temporária, uma cópia com a escola. Além de listar as pessoas que são autorizadas a buscar as crianças na escola. E nesse documento, Ingrid, dessa guarda temporária, a gente lista bastante coisas sobre a criança. A gente lista se a criança tem algum tipo de alergia, qual é o tipo sanguíneo da criança, se a criança tem special needs. Porque se o guardião temporário vai ter a guarda temporária dessa criança, a gente não sabe por quanto tempo, pode ser que esse guardião tenha que levar a criança ao médico, tenha que ter informações vitais da criança. Então, a gente procura detalhar assim, bastante características, aspectos da criança, da saúde da criança, para essa pessoa tá ciente também. Então, outro local também que poderia incluir essa informação é o pediatra da criança também, né? Sim, sim. Inclusive, quando a gente faz esses testamentos, a gente até recomenda das pessoas deixarem uma cópia no hospital, nos seus médicos, para nesses lugares eles terem os recordes desses documentos também. Você, como advogada testamentária, você obviamente mantém cópia disso tudo para os seus clientes, correto? Sim, sim. A gente sempre mantém uma cópia no cloud para os nossos clientes, caso eles venham a perder ou seja destruído, enfim, a gente tem essa cópia. Agora, digamos, unindo as nossas duas áreas, um cliente meu de imigração que decide procurar você para fazer esse tipo de grupo de documentos, esse package, esse pacote de documentos testamentários e de planejamento de família. Quando fizer esse planejamento, seria também aconselhável essa pessoa identificar o advogado de imigração ou um contador também, para ter mais um nível de informação caso aconteça, para poder também o advogado também saber quem são essas pessoas? Com certeza, eu acho uma ótima ideia. Eu acho que é super importante. Eu acho que quanto mais informação, melhor, né? Porque no momento que esse testamento, vamos dizer, o testamento entra em vigor, essa pessoa já não está mais aqui, né? Então, ela deixou alguém ou incapacitado, ou incapacitado. Então, ela deixou alguém responsável. Então, fornecer o acesso a essa informação é beneficial. Outro lado agora, também na área testamentária. Na área de imigração, quando existe um processo de casamento, o cônjuge americano casa com o estrangeiro, né? E no meio do processo, o cônjuge americano falece. Você tem ideia o que acontece na sua área? Como é que esse cônjuge, o estrangeiro, que está casado, já estamos passando um pouquinho mais para a área agora de família, como é que você vê essa situação? Existe proteção? O que você poderia falar um pouquinho sobre isso? Tá. Quando tem um casal, existe uma lei aqui na Flórida que você não pode deixar o outro cônjuge desamparado, né? Então, quando você faz um testamento, você quer excluir aquele cônjuge, digamos assim, a lei da Flórida não vai te permitir. Existe uma lei que protege o outro cônjuge e esse cônjuge tem direito a 30% do elective share, né? do patrimônio total. Então, a não ser que esse cônjuge tenha tenha aberto mão desse direito, ou exista um acordo pré-nupcial, onde esse cônjuge também abriu mão desse direito. Então, se a gente encontra um testamento de uma pessoa americana, casado com uma brasileira, por exemplo, que vem a falecer e no testamento ele não deixou nada
para a esposa, né? Ele retirou a esposa do testamento. Essa esposa, ela pode contestar esse testamento, porque esse testamento não deixou os 30% que ela tem direito por lei. E desde que não exista um acordo pré-nupcial ou pós-nupcial, e desde que não exista um documento que a gente chama de waiver, onde a esposa, no caso, tenha assinado abrindo mão desses 30%. Então, existe, na lei da Flórida, ela fornece essa proteção para um casal, para um cônjuge, para ele não ficar totalmente desamparado, né? E aqui no estado da Flórida, porque nós estamos na Flórida, aqui você pode deserdar filhos? Pode. Pode, desde que não Pode, sejam né? menores de 18 anos. Sim. Ah, entendi. Maior E me fala um pouquinho, o pacto, eu sei de pacto antinupcial, né? Mas algumas pessoas casam, né? Que também é comum, os clientes às vezes fazem as coisas e depois pedem as informações, né? Existe um pacto pós-nupcial também? Ele tem o mesmo valor? tem o E mesmo dá a valor. mesma proteção ou não? Sim, tem o mesmo valor. A única Qual a diferença é que diferença? Qual a bom, o diferença? pacto é antinupcial, né? Eu falei pré-nupcial. O antinupcial, Antes, obviamente, você faz antes do casamento. sim. O pós-nupcial é depois do casamento. O que acontece com o pacto pós-nupcial? Você vai estar potencialmente abrindo mão de certos direitos que por lei você já tem. Porque a partir do momento que você casa com uma pessoa, sem ter esse pacto antinupcial, tudo que for adquirido durante o casamento é dos dois, né? Então, se você adquiriu um patrimônio com seu cônjuge e depois vocês vêm a assinar um pacto pós-nupcial, vocês vão ter que fazer toda uma negociação do que vai ser dividido, se é que vai ser dividido alguma coisa, ou a partir daquele momento o que é seu, o que é meu é meu. Então, de uma certa forma, você está abrindo mão de certos direitos que você, de repente, já tem, né? Já o antinupcial, como vocês ainda não têm nada dos dois, porque vocês ainda não são casados, talvez seja mais fácil, né? Porque vocês não construíram nada juntos ainda. Outro assunto também que nós falamos um pouquinho quando estávamos naquela reportagem no Fantástico, aqui nos Estados Unidos não podemos falar do país inteiro, mas vamos falar da Flórida. A Flórida reconhece união estável? Então, é uma área que a lei está se desenvolvendo, porque obviamente a gente está passando por várias mudanças no mundo, várias mudanças sociais, enfim, então a lei ela tem que, né, desenvolver junto com essas mudanças. Porém, a Flórida não reconhece união estável ainda. A Flórida deixou de reconhecer essas uniões estáveis a partir de 1968, janeiro 1º de 1968. A partir daí, a Flórida não reconhece mais essas uniões estáveis. Porém, devido a essas mudanças sociais, alguns counties, né, aqui da Flórida, eles têm o que a gente chama de domestic partnership. É um acordo que pessoas que são companheiros assinam para poder ter certos direitos que eles não teriam se eles não tivessem esse acordo. Porém, como ainda é uma área que está em desenvolvimento, se houver alguma contestação, a lei da Flórida ainda sobressai, né? Ela não reconheceria essa relação de companheiro, de partner, de parceiros, né? Então, é bem tricky, porque quando a gente fez aquela entrevista do Fantástico, eles estavam querendo usar os documentos daqui, que foram encontrados, para provar que a pessoa, né, a companheira do Gugu, tinha uma parceria, uma união estável com ele. Só que aqui nós não reconhecemos a união estável. A imigração também não reconhece. Também. Nós temos algumas perguntas, deixa eu ler aqui. O Aldo, oi Aldo, tudo bem? Fez uma pergunta: existe alguma forma de comunicar ao tutor que aconteceu um problema com os pais? Não sei qual seria a pergunta, não entendi a pergunta dele, mas... Ao guardião? Como assim? Caso? Ao guardião seria... ao tutor ou ao guardião, se eles são, se é identificado, imagino que sim, né? Se o guardião é identificado.
notificado? Sim. Quem notificaria o tutor? As autoridades? Como é que é? Bom, eu acho que primeiramente, se os pais, as crianças estão na escola e os pais, ninguém aparece para buscar as crianças, a escola comunicaria às autoridades, né? É tudo Uhum. uma questão das coisas se encaixarem, né? Pode, de repente, as crianças Ah, podem ser entendi. levadas para um assistente social até que o tutor se dê conta, se é que os pais não estão disponibilizados a falar com esse tutor, se dêem conta de que os pais não estão disponíveis, então, né, a pessoa tem que buscar onde a criança está, ligar para a escola, enfim, não existe uma regra, né? Você tem que começar a fazer a sua própria pesquisa, no caso, da onde as crianças foram Ah, levadas. entendi. Vamos já que temos um tempinho, Melissa, explica um pouquinho, assim, só mais ou menos sobre como é que funcionam as leis de dissolution, de divórcio aqui na Flórida. Tá. Bom, aqui na Flórida, tudo que foi adquirido na ausência de um pacto, né, como eu estava falando, tudo que foi adquirido durante o casamento é considerado dos dois, é considerado do casal. Mesmo que um patrimônio ou um imóvel, de repente, esteja no nome só de uma das partes. Desde que tenha sido adquirido durante o casamento, é dos dois. Então, no evento de uma dissolution, né, de um divórcio, todo esse patrimônio vai ter que ser dividido 50-50, mas não é 50-50. Porque, vamos supor, você tem uma casa, você não pode dividir a casa no meio e, né, metade para cada um se a casa não for vendida. Então, uma das partes pode ficar com a casa, por exemplo, e pagar a metade do equity da casa para outra pessoa. Então, existem várias maneiras que a gente pode fazer essa divisão, né, do patrimônio do casal, sem que seja 50-50, mas tem que ser equitable, né, justa. As dívidas também. Todas as dívidas que foram adquiridas durante o casamento, essas sim vão ser divididas 50-50. Mesmo que seja, por exemplo, um cartão de crédito que esteja só no nome do marido e a mulher não sabia, essa dívida, a mulher vai ser responsável por essa dívida, porque a lei, perante aos olhos da lei, ela enxerga que um casal, desde que eles estejam juntos, tem que ter essa clareza financeira no casal. Então, se o marido tem dívidas e a mulher não sabe, a mulher deveria, né? E vice-versa. E uma pergunta, e um casal que tem dívidas, digamos, um casal que tem cartão de créditos, mas o cartão de crédito está em nome, digamos, do marido, e ele falece. A esposa é responsável? Não, Que não aí é está no nome diferente. dela? É diferente. Em caso de divórcio, a gente divide tudo na metade, mas em caso de falecimento, se o cartão se o cartão está no nome só do marido, aí a gente tem que abrir o espólio do marido, né, entrar com o testamento se tiver o testamento, ver quais as dívidas que foram deixadas e desse patrimônio pagar todas as dívidas que foram deixadas. E se não tiver, digamos, não tem patrimônio nenhum e a esposa tem o dinheiro dela, um casal que vive com as coisas assim separadas, né? Mas ele não tem grande patrimônio. Ele tinha as dívidas dele, ela tinha as dela, ele falece, tem $30 mil em cartão de crédito, ela é responsável? Não, ela não vai ser responsável, não. Então, mesmo que ela tenha bens para pagar. Sim, sim. Ela não vai ser responsável, porque o falecimento é diferente do divórcio. Sim. Né? São perguntas que surgem quase diariamente no escritório de clientes que perguntam. Mas, então, voltando ao divórcio, outro componente na área de família são, obviamente, a custódia, né, das crianças, que é um outro mito que nós ouvimos muito, é que sempre a custódia vai ser para a mãe, pais nunca ganham, e que mãe nunca paga a pensão alimentícia, essas coisas. O que é que você nos diz sobre isso? Bom, esse negócio de que as crianças ficam com a mãe é outro mito. Isso não é verdade. A lei diz que ambos os pais têm direito às crianças 50% cada um, né? Equal time. A não ser que exista algum tipo de situação que seja detrimentária para a criança, que ela não possa ficar com um dos pais, né? Por exemplo, um pai
viciado em drogas, não pode cuidar da criança ou tem problema mental, mas são casos assim bem extremos, né? Então a lei diz que 50-50. Na maioria dos casos que a gente vê, a mãe sempre tem mais disponibilidade de ficar com os filhos, então essa mãe sempre acaba ficando com mais de 50% do tempo com as crianças. Quando a gente diz 50%, a gente conta as noites dormidas. Então a gente, literalmente, Ingrid, a gente fica no calendário contando quantas noites dormidas a criança vai passar com a mãe, quantas noites dormidas a criança vai passar com o pai, e aí isso nos dá a porcentagem da custódia, né, do time sharing, do tempo compartilhado. Aqui na Flórida a gente não usa a palavra, o termo custódia, tempo compartilhado. Em referência à pensão alimentícia, isso está linkado com a porcentagem de tempo que a criança vai ficar com a mãe ou com o pai. Se a criança passa mais tempo com a mãe, obviamente essa mãe vai ter mais despesas. Então o pai provavelmente é quem vai pagar mais da pensão. Ao contrário, se for o pai que passa mais, provavelmente a mãe vai pagar. Mas um fator que a gente também tem que levar em consideração no cálculo da pensão alimentícia das crianças é o income de cada pai. Então, o pai tem o income dele, a mãe tem o income dela, e a gente vai colocar esses números numa fórmula. O estado da Flórida nos fornece uma fórmula que a gente coloca os números nessa fórmula, coloca a porcentagem de noite dormida, o income do pai, o income da mãe, qualquer dedução de seguro de saúde, que, né, se o pai de repente paga seguro de saúde, ele recebe um crédito por isso. Child care também, né, daycare no caso. E aí essa fórmula vai nos dar um número e quem vai pagar quem. Mas é sempre importante levar em consideração que quanto mais tempo você fica com as suas crianças, né, mais tempo compartido você tem com as suas crianças, a probabilidade é de que a outra pessoa terá que pagar o child support, a pensão alimentícia para você. Obviamente, se essa pessoa tiver um salário mais alto, porque pode ser o caso também de que você tenha uma porcentagem maior do tempo compartilhado, mas o seu salário é muito mais alto que o da outra pessoa, você pode até pagar para outra pessoa. Uhum. Então, é uma balança, né? E em alguns casos a gente tem o problema de pais que de repente não ligavam para os filhos, eles querem ter mais tempo compartilhado com os filhos justamente por isso, porque daí eles não têm que pagar tanto de pensão alimentícia. É muito interessante. As nossas duas áreas, as duas suas e uma minha, elas são bem conectadas. Não parece que são, mas são muito conectadas. E outra área que elas são muito unidas é na área uma área que eu atuo muito, é uma lei chamada VAWA, Violence Against Women Act. Com certeza você conhece. É uma lei que é uma lei muito especial para mim, que foi o início da minha carreira, eu trabalhei muito nela também, que protege mulheres, não só mulheres, embora a lei se chama Violence Against Women, ela protege os homens também, porque é um outro mito que é só as mulheres que sofrem a violência doméstica, que não é verdade. Já tivemos inúmeros casos, inúmeros clientes, homens, que continuam sofrendo violência doméstica. E a área de família entra muito dentro desse tipo de processo, porque as pessoas que sofrem a violência doméstica e querem se beneficiar dessa lei, às vezes ficam com medo de se divorciar, achando que não podem se divorciar. E isso também é um outro mito. Dependendo da situação, é possível você se divorciar e nós não podemos dizer a uma pessoa se divorcia, mas às vezes a opção é realmente se separar dessa pessoa para evitar um abuso contínuo. Mas eu te pergunto outra coisa. Quando uma pessoa te procura para fazer um dissolution ou divórcio, existe algum outro tipo de divórcio? Eu sei que nós conversamos, você mencionou um outro método que você trabalha, parece que chama colaborativo. Collaboratory, como é que é? Collaborative divorce. Collaborative divorce, que é um método um pouquinho diferente, né? Explica um pouquinho pra gente como é que é isso.
Tá, então, o divórcio colaborativo, como você falou, existem várias maneiras que você pode iniciar um processo de divórcio. Existe a maneira tradicional, que seria você entrar com a petição de divórcio na corte, aí você tem que notificar outra pessoa, e aí o processo está, né, under the umbrella, né, da corte. O processo de colaborativo, de divórcio colaborativo, ele funciona diferente. A gente resolve todo o divórcio sem envolver a corte. Então, a gente inicia o processo com as duas partes assinando um agreement, né? Um acordo, dizendo que eles não vão levar o caso para a corte, que eles vão tentar resolver o caso antes da gente entrar com a papelada na corte, justamente para evitar a interferência do juiz, né? Porque muitas vezes quando você leva o caso para a corte e de repente não existe um acordo entre o marido e a mulher, eventualmente quem vai decidir por você vai ser o juiz. Então, o processo colaborativo tem como objetivo evitar que uma terceira pessoa que não te conhece, que não sabe o que é bom para você ou não, venha decidir coisas tão importantes e tão íntimas, né, para você. Então, quando a gente está fazendo um divórcio colaborativo, tanto o marido quanto a mulher, eles precisam ter os seus advogados. E esses advogados, eles têm que ser advogados colaborativos, porque não adianta nada você fazer um caso colaborativo, mas o outro advogado é um pitbull e quer levar o caso para a corte. Aí não funciona. Né? Então, os dois advogados, eles têm que ter o mesmo mindset de que vamos tentar trabalhar aqui, vamos tentar resolver os conflitos aqui, da forma mais eficaz e inteligente possível. E uma vez que a gente consegue resolver tudo isso, a gente vai redigir todos os documentos que a gente iria redigir, né, se a gente tivesse entrado com o caso de uma forma tradicional, a gente vai redigir todos esses documentos e a gente vai dar entrada desses documentos no final, já com o caso resolvido. Então, a gente vai basicamente entregar o caso de bandeja para o juiz, onde o juiz, a única coisa que ele tem que fazer é assinar o divórcio. Então, óbvio, todos os divórcios vão ter momentos difíceis na negociação, não é porque é colaborativo e a gente está aqui para tentar resolver o caso da melhor forma possível, que não vai haver desentendimento, que não vão haver brigas, mas é a maneira como a gente tenta resolver isso. Ao invés de ficar brigando na corte, cobrando o cliente por hora, porque os advogados de família a gente cobra por hora, porque a gente nunca sabe quanto tempo um caso vai levar para terminar. Né? Justamente pelo fato de que você está lidando com emoções, com pessoas, às vezes no divórcio as pessoas acabam ficando um pouco irracionais, querendo vingança, enfim. Mas a gente tenta resolver. Então, existem momentos difíceis, mas os advogados, eles são. A função deles é encontrar alternativas criativas para que essas pessoas se encontrem na metade do caminho. Então, não é uma situação de, eu ganhei ou eu perdi. Não, é uma situação de vamos encontrar no caminho, no meio do caminho, né? Cada um vai ceder um pouquinho e tentar seguir assim. E isso é muito importante também, Ingrid, quando a gente está lidando com divórcios onde tem filhos, né? Porque a gente quer sempre pensar que a prioridade das pessoas são os seus filhos. E essas pessoas, esse casal, eles podem não ser mais um casal, mas eles vão continuar sendo pais dessas crianças e eles vão ter que continuar se comunicando após o divórcio. Então, a gente quer promover um co-parenting saudável para que eles possam, né, continuar se comunicando saudavelmente para as crianças, né, para o benefício das crianças. Como dizem, existe ex-marido, ex-mulher, mas não ex-pais, né? Esse relacionamento deve sempre existir. Sim. Algumas pessoas estão fazendo perguntas, mas eu acho que o tipo da pergunta que deve ser feita diretamente a você e para mim também, estão perguntando os seus honorários para fazer esse tipo de pacotes de testamentos. Se você quiser colocar ou falar o seu e-mail, ou Melissa, ou se acredito que a Alice está no nosso live, se ela puder colocar aí nos comentários o seu e-mail, eu acho que a Alice está assistindo, se ela puder colocar o seu e-mail no live aí, ou se você quiser falar também, as pessoas podem entrar direto em contato com você, porque eu imagino que cada caso é um caso, não é impossível você dar um orçamento de um pacote desse planejamento de testamentos, não é igual para todo mundo. Mesma coisa no nosso escritório. Embora a imigração é um pouco diferente, mas nós sempre gostamos de conversar com o cliente antes para poder saber qual é o tipo de caso, que nós fazemos tantos. Existem quase 187 tipos de vistos
Legal. dentro do mundo da imigração. Então, é um pouquinho complicado. Então, nós primeiro conversamos para ver exatamente qual tipo de visto vai ser o correto para você. Mas agora eu passo para você. Você tem alguma pergunta para mim? Algo que você queira esclarecer para os seus clientes, talvez? Eu acho que uma coisa que surge bastante, Ingrid, inclusive a gente conversou um pouquinho sobre isso, é a questão da criança que está aqui e os pais vêm a falecer e a criança está aqui num visto, se essa criança tem que voltar para o Brasil, se ela pode permanecer aqui no visto, de repente se você tiver um pouquinho para falar sobre isso, acho que seria interessante. Esse é um outro mito que as pessoas acham que é o contrário. Basicamente a mesma coisa. Tem uma criança que está aqui, que tem o direito de ficar, por exemplo, uma criança americana, que os pais são deportados ou estão prestes a ser deportados. O que acontece com a criança? Bom, a resposta mais lógica, né, seria que se você é um casal que está sendo deportado e a sua criança é menor, a criança deveria voltar com os pais, né? Ninguém vai obrigar essa criança a ficar aqui só porque ela é americana. A imigração não vai pegar o seu filho e exigir que seu filho fique aqui porque ele ou ela é americano. Isso não é verdade. Agora, se essa criança for de uma certa idade, que queira ficar aqui, que já possa dizer, não, eu quero ficar aqui, ou que os pais queiram que ela fique aqui, voltamos à sua área. Mas com quem que essa criança vai ficar aqui? Claro. Uma criança de 15 anos não pode até querer ficar aqui, mas ela não pode ficar aqui sozinha, tá? Não. Vai ter que ter alguém, aí vão voltar aos seus documentos. Com quem essa criança? E se os pais estão vivos, obviamente, ainda dá tempo, né? De eles falarem, bom, tudo bem, então nós vamos deixar o João com a fulana, para deixar aqui, que é uma pessoa que vive aqui legalmente, e nós podemos deixar que essa pessoa seja o guardião dos nossos filhos. Então, essa criança, se tem o direito de ficar aqui, vai poder ficar legalmente, dependendo da situação da criança. Agora, se a criança não tem nenhuma situação legal, obviamente, essa criança vai embora com os pais. Só porque é uma criança menor, não quer dizer que pode ficar aqui também. Então, são situações difíceis e vai depender da situação legal dos pais e da situação legal da criança e da idade da criança também. Uma criança pequena, mesmo que os pais... Existe situação que os pais têm uma criança de 3 anos e não querem levar para o Brasil. Eu não posso imaginar uma situação dessa para mim, mas existe pessoas que não querem. E não só o Brasil, outros países mais perigosos, que não querem levar a criança para uma situação super perigosa, que não tem como sustentar uma criança num lugar desses. Mas aí... pode ser que essa criança tenha com quem ficar aqui, se a criança é americana. Então, são situações muito específicas, entendeu? E são casos muito, muito difíceis de solucionar. E num caso, por exemplo, que os pais têm um determinado tipo de visto, ou de repente estão esperando pela aprovação de um green card e acontece uma fatalidade, os pais vêm a falecer, essa criança perde o direito do green card? O green card morre com os pais? Aí é bem complicado. Aí vai depender de vários fatores. Onde é que estamos no processo? Como é que esse green card foi... Que tipo de processo que é? Porque quando as pessoas falam assim, alguém te pergunta, mas como é que está a sua situação legal? Eu estou em processo de green card. Mas existem tantas maneiras de você conseguir o green card que não é só um processo de green card. Existe de trabalho, de casamento, de pai para filho, de filho para pai, de investidor. Existem tantas maneiras de você conseguir a sua residência e desse fato existem tantas formas de você interpretar como que esse processo está andando. É só mesmo sabendo os pormenores de cada caso. Então, não é uma resposta tão fácil de responder. Eu poderia responder da seguinte forma. Digamos que fosse um casamento, tá? Se você está casado com uma pessoa, um cônjuge americano, e ele vem a falecer. Aí existe uma forma do cônjuge estrangeiro poder transferir a responsabilidade financeira do cônjuge, a financeira, para tentar terminar aquele processo para que o cônjuge estrangeiro possa continuar com a sua legalização aqui. É um pouco mais complicado disso, mas mais ou menos assim.
tá? Uhum. Agora, outros tipos de processo de residência são completamente diferentes. Nós temos uma pergunta aqui, peraí, a partir de que idade a criança que teve os pais deportados pode ter sua opinião considerada quanto a querer ficar aqui? Bom, aí que tá. A criança, aí eu volto para você. Eu não sei na Flórida, porque aí são duas leis diferentes, tá? A maioridade para a imigração e a maioridade para a lei de família são coisas que não vão atuar juntas, tá? Porque as cortes, quem vai ter jurisdição sobre a criança morar sozinha vai ser as leis da Flórida, correto? Sim, sim, correto. Então, eu não sei como seria isso interpretado por um juiz aqui. O que você diria? Aqui na lei da Flórida, né, quando a questão é de testamento, testamentária, de guardianship, é 18 anos. 18 anos. Então, uma criança de 15 anos não vai poder dizer, não quero ir embora. É muito difícil que a corte venha pegar o testemunho de uma criança. Eles evitam, né, de colocar a criança nessa situação. E não tem capacidade de tomar uma decisão dessa. Não, a corte sempre evita. E a imigração também. A imigração não vai deixar uma criança pequena tomar uma decisão de ficar. Tem o direito de ficar legalmente, que a criança tenha capacidade legal dentro das leis de imigração. Mas aí vai misturar as leis de imigração junto com as leis estaduais da lei de família, que aí vai ser uma miscelânea séria. Sim. No caso das leis da Flórida, se existir uma pessoa que se voluntarie para ser o guardião dessa criança, vamos supor, se não existe um testamento deixando um guardião, um tutor, vai haver um estudo, né? O juiz sempre vai considerar o melhor interesse da criança. Então, por exemplo, se é uma criança que nasceu aqui, viveu aqui esses 15 anos, que de repente não fala outra língua além do inglês, obviamente, né, o juiz é humano, ele não vai querer mandar essa criança para um país novo para começar tudo de novo. E se existe uma pessoa maior de idade, um adulto, que seja capaz e que se voluntarie a ser o guardião dessa criança, eu acredito, na minha experiência, de que um juiz levaria isso em consideração e, eventualmente, essa criança poderia ficar aqui com esse novo guardião. Então, um processo de guardianship ia ser aberto para essa criança poder permanecer aqui, né? Agora, se é uma situação diferente, onde a criança tem família, não tem ninguém aqui, tem família no país onde os pais, de origem dos pais e os familiares estão lá querendo levar a criança, aí é outra história, né? E, Melissa, quanto tempo demora um planejamento, o preparo desses documentos? Porque se eu não estou enganada, são mais ou menos 4 ou 5 documentos, né, que fazem esse pacote. O Will, Power of Attorney, Healthcare Surrogate, Will, Living Will, Healthcare Surrogate, Power of Attorney. São 4, né? E o Living Will. São 4, né? Sim. Last Will, Living Will, HIPAA and Healthcare Surrogate. 4. São 4. E quanto tempo demora você para um preparo, a organização, o planejamento e o preparo desses documentos? Bom, do jeito que a gente faz aqui, Ingrid, inicialmente a gente manda um questionário para os clientes responderem. E esse questionário serve até de um exercício, né? Como um exercício para as pessoas, porque às vezes a pessoa fala, um guardião, tal, mas aí quando você realmente senta para decidir quem vai ser o guardião permanente do seu filho, e não é somente uma decisão sua, é de ambos os pais, no caso, aí que, né, o negócio fica meio que sério. Então a gente manda esse questionário justamente para as pessoas poderem sentar, pensar, conversar, analisar quem são as melhores opções. Enfim, a partir do momento que a pessoa manda esse questionário de volta para a gente demora, se tiver tudo completinho, direitinho, a gente não tiver nenhuma pergunta, alguns casos a gente faz uma conferência telefônica, conversa um pouquinho mais para obter mais detalhe, mas a partir do momento que a gente tiver toda essa informação que a gente precisa, a gente leva umas duas semanas e meia para ter tudo certinho. E aí é importante frisar também que esses documentos, eles têm que ser assinados na frente de 2 testemunhas, tem que ser notarizados, então tem toda uma cerimoniazinha que a gente faz no momento da assinatura para mostrar para as testemunhas de que as pessoas estão assinando isso de livre e espontânea vontade, de que elas não estão sendo forçadas, enfim. Mas eu diria que umas 2 semanas e meia. E as pessoas que são nomeadas
não precisam estar aqui, como nós falamos, pode estar fora do país. E uma outra pergunta. Um testamento aqui na Flórida, ele pode ser feito a punho, assim, numa hora de desespero, última hora, à mão? Não, Tem não, porque testemunha? não, porque Não. ele vai ser inválido. Aqui no estado da Flórida, ele é bem chatinho. A gente tem vários requerimentos que a gente precisa seguir para que esse testamento seja válido. Então, se uma Isso é coisa pessoa de vai... filme, né? Isso é só nos É filmes. coisa de filme. Então, se a pessoa vai e escreve alguma coisa e não está cumprindo com os requerimentos da lei da Flórida, é como se essa pessoa não tivesse um testamento. Esse testamento não vai ser aceito. Porque a partir do falecimento dessa pessoa, você nomeia um representante para, né, gerenciar tudo. O representante tem que dar entrada nesse documento na corte, justamente para o juiz analisar se ele foi feito de acordo com as leis da Flórida. E se ele não foi feito, o testamento vai ser inválido e é como se você não tivesse um testamento. E existe algum documento, Melissa, sem ser o testamento, sem ser nada, apenas um único documento que um pai ou uma mãe podem criar somente, exclusivamente para definir alguém para cuidar dos filhos? Tem um documento, Ingrid, que chama Pre-Need Guardianship. Esse documento a gente não faz no escritório, porque isso é algo que você tem que fazer e já deixar arquivado com a corte. Então, é uma coisa que já fica diretamente arquivada com a corte no evento de que aconteça alguma coisa com os pais. Mas chama Pre-Need Guardianship. Ah, entendi. Isso é completamente diferente, então. Você faz com a corte e já dá entrada nesse documento com a corte. Mas o ideal é você ter esses pacotes que cobre e protege a sua família completamente. Sim. Não somente os filhos, mas você, né? A sua pessoa. É o que eu estava falando antes. Se você está no hospital em estado vegetativo e não existe um documento com diretivas do que você quer que aconteça com você. Por exemplo, se você quer ser mantido vivo artificialmente, se você não quer. Então, fica aquele limbo. E se houver opiniões contraditórias de familiares, isso pode virar um caso de que um juiz venha decidir o que vai acontecer com você. Bom, Melissa, foi muito legal essa conversa. Eu acho que o que nós temos que reforçar é que o ideal é o planejamento. Não somente na minha área de imigração, sempre o planejamento é muito importante, mas na sua área também, eu acho que também talvez até mais importante, porque nós estamos lidando com vida de crianças, a saúde da pessoa, decisões que você talvez não possa tomar porque você esteja incapacitado. E eu acho que é uma decisão que a nossa comunidade realmente tem que sentar e pensar e decidir fazer, porque é muito importante. É algo que, às vezes, as pessoas deixam passar e não deveriam. Ainda mais quem tem criança, não é um luxo, não é algo que você deve deixar para amanhã, é algo que realmente as pessoas devem pensar e procurar um escritório como o seu, que com experiência, uma pessoa que sabe o que estão fazendo e realmente pensar nesse planejamento de testamentário, porque é uma proteção que as pessoas devem ter, sem dúvida. Sim. Mas eu te agradeço muito. A Alice colocou aí no nosso live o seu e-mail. Mais uma vez, é a Melissa Falcone. Foi um prazer ter você, Melissa. Muito obrigado. Foi muito legal. E em breve, quem sabe, faremos outro live. E mais uma vez, foi muito legal ter você. Não, obrigada, Ingrid. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom mesmo. E obrigada a todos que participaram, que assistiram. E o prazer foi meu. Obrigada a todos e tenham uma boa noite. Tchau, Melissa. Tchau, boa noite. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.